pessoal, tudo bem? Olha só, eu queria fazer mais uma indicação de leitura que eu acho muito pertinente para o tempo que a gente está vivendo, né? Que, enfim, nós estamos encarando aí, que é uma discussão que sempre vem à tona, que é a questão da tributação, né? De que ela poderia levar o país ao desenvolvimento. Lá no século XVII tinha um autor que já falava sobre isso, e o nome dele é William Patch, né? Estou aqui com esse livro da editora Nova Cultural, Obras Econômicas, está aqui o texto do William Patch, né? O William Patch já falava lá no século XVII sobre essa questão da tributação, né? Por que ele falava disso? Pelo seguinte, porque o William Patch já se incomodava com a questão de lá no século XVII, a maior potência econômica daquele momento ser a Holanda, né? Os Países Baixos. E a Inglaterra não era ainda a grande potência que viria a ser depois, né? Então o que incomodava o William Patch? É esse fato, né? Então o que ele começa a escrever? Ele começa a escrever sobre como ele acredita que a Inglaterra poderia alcançar a Holanda e ultrapassar. E segundo ele, isso se daria pela questão da tributação, né? Então, assim, segundo William Patch, a Inglaterra fazendo uma tributação eficaz sobre os produtos importados, principalmente sobre manufaturados, ela conseguiria desenvolver a sua própria indústria de manufaturados, né? Então, a tributação não incidiria sobre a questão dos produtos primários, porque a Inglaterra precisaria desses produtos primários, mas incidiria sobre os produtos manufaturados, né? Então, no texto dele, aqui intitulado, né, o Tratado dos Impostos e Contribuições, ele deixa muito claro isso, né? Enfim, a questão para ele era alcançar de alguma forma a Holanda. Para ele deixa isso claro aqui, que as comparações que a Inglaterra tem que fazer é com os Países Baixos, né? São com os Países Baixos essas comparações devem ser feitas. Ele coloca aqui Países Baixos, França e Inglaterra em várias comparações. Então, segundo ele, a Inglaterra só ia ultrapassar os Países Baixos dessa forma, tributando da forma correta, né? E é até interessante assim, porque hoje aqui no Brasil se discute muito a questão da tributação das grandes fortunas, né? Que seria uma forma do país conseguir arrecadar mais dinheiro, arrecadar mais fundos, aí, mais recursos para poder se desenvolver. O William Patch tinha já um raciocínio sobre isso, aqui no livro, na página 48, ele já fala disso, né? Então a questão aqui para ele era o seguinte, era tributar quem tinha títulos, né? Os títulos de nobreza. Então, por exemplo, quem tinha títulos, segundo William Patch, era capaz de pagar mais impostos do que as pessoas que eram plebeias, né? Então aqui já é um antecedente, um ancestral da ideia de taxação das grandes fortunas. Isso aqui está do século XVII. Então é interessante isso, né? Então já se pensava nisso. William Patch foi um homem do poder, né? Porque ele foi um cameralista, ele chegou a ocupar cargos no parlamento da Inglaterra, né? Apesar de ser irlandês, né? Então, ainda que fosse de origem irlandesa, ele consegue ocupar esses cargos aí no parlamento da Inglaterra e sugere essas ideias, né, de tributação. Então, segundo ele, né, uma tributação bem aplicada, ela criaria uma proteção para que a Inglaterra pudesse desenvolver sua manufatura, porque o segredo estava na manufatura. Então, lá no século XVII, ele já estava com esse pensamento, já estava com esse pensamento aí, né, de desenvolver o país dessa forma, criando um protecionismo. Então, isso mostra aqui o seguinte, né, que a inquietação, né, do William Patch. Então, ele queria que a Inglaterra se tornasse a grande potência, porque a Inglaterra não era. E aí, né, se ele tivesse vivido mais algumas décadas, talvez ele tivesse visto isso acontecer, né, porque William Patch ele morre, né, em 1687, né, então na época morre a Inglaterra ainda não era a maior potência, né, ainda era a Holanda, mas assim lá no século XVIII, no final dele, a Inglaterra já havia se tornado a grande potência econômica devido à Revolução Industrial, mas isso William Patch não conseguiu ver. Então, acho que vale muito a pena, tá? Para quem se interessa por essas questões de desenvolvimento, né? Ver esse livro aqui, procurar esse texto,
né, do tratado sobre as contribuições, né, dos impostos, né, o tratado aí dos impostos e contribuições, né, o nome correto. Vale muito a pena ler esse texto por esse propósito aí, tá? Então era isso mesmo, obrigado, viu?